Esse dia está chegando. Leonard Ravenhill. Todos eles comparecerão lá. Todo o conteúdo de nossos arquivos e vidas irão passar diante. Bem, você diz novamente, eu ainda me apego ao fato que a minha memória não é tão boa, sabe? Diz que os livros serão abertos. Eu não sei quais livros são. Eu acho que o livro dos 10 mandamentos para uma coisa, eu acho que o livro de memória para outra coisa. Você entende? A memória é uma coisa maravilhosa. Mas sabe de uma coisa? A memória durará dentro da eternidade. Eu não acho que os remidos lembrarão de sua tristeza e lutos, mas eu digo-lhes uma coisa: os não santificados se lembrarão de cada vez em que alguém deu um folheto em suas mãos. Eles lamentarão por toda a eternidade e desejarão que Deus estivesse ali. Eles se lembrarão que ouviram a oração de suas mães, se lembrarão de cada sermão. Eles se lembrarão de tudo, pois um dia um homem orou no inferno. Era o lugar errado para orar. Ele orou para a pessoa errada. Ele orou para Abraão. Ele recebeu a resposta errada. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Boas coisas recebeu. Mas eu não quero que meus irmãos venham para cá. Mas Jesus diz, lembra-te, a memória é eterna. Ela nunca acabará. Se você é um homem não salvo, milhares de milhões de anos. Você diz, bem, eu vim esta manhã, pois minha esposa queria que eu viesse. Mas não pense em voltar, eu não gosto desse tipo de coisa. Bem, amigo, permita-me dizer-lhe amavelmente, vá para o inferno e viva com toda a escória da terra. Você gosta de beber? Vá com os beberrões. Você gosta de luxúria? Vá com as prostitutas. No inferno, se você possuir desejo por mulher, você terá esse desejo, mas não haverá nada para satisfazer o seu desejo. Se você bebe, você terá sede, mas nada satisfará sua sede. Você daria o resgate de um rei por uma gota de água. Não haverá uma gota sequer. Muito menos, então, aquele vinho precioso que você bebe. Quando, em nome de Deus, a igreja vai abrir seu coração novamente. E abrir sua mente novamente e ver novamente que todo homem, não importa se ele tem um jato, ou quantos milhões ele tem, ou se manda na cidade toda, os grandes da terra e a escória da terra, os não crentes vão passar seu tempo na eternidade. Viverão lá para todo sempre. O bom livro diz, onde o seu bicho não morre. Será terrível quando nós vermos os fundadores dessas seitas, quando comparecerem diante de Deus, o fundador dos testemunhas de Jeová, como são chamados por eles mesmos. E ele comparecerá lá, e as pessoas lá no alto gritarão, coloque esse homem no inferno e aumente a temperatura. Mas escute, não se preocupe com isso. O juiz de toda a terra fará o certo. O inferno não vai ser o mesmo para todos. Alguns irão apanhar com poucos açoites. Outros irão apanhar com muitos açoites. Mas eu lhes digo uma coisa. Eu preferiria ser o último no reino de Deus do que ser o maior no reino do diabo. De qualquer maneira, tanto no tempo quanto na eternidade. Nós lemos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? E ele diz no capítulo 9, versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Eu creio que haverá o dia em que um homem colocará uma arma em sua cabeça para explodir seu cérebro e vai ficar intrigado quando ainda continuar vivo. Ele vai se jogar do topo do Empire State, do topo da colina, no vale, e ainda continuará vivo. Eles buscarão a morte, mas não a acharão. Eis um aspecto terrível para você. Homens buscando a morte e não achando-a. Lembra-se daquele segundo salmo que diz sobre os gentios? Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Você consegue imaginar o homem lidando com cada pecado já cometido? Pecados da carne, pecados do espírito, pecados contra Deus, pecados contra homens, perseguindo-o como cães do inferno latindo atrás deles. E ele diz, se ao menos eu pudesse morrer e sair disso aqui. E ele tenta morrer, mas não morre. E as escrituras diz, aquele que habita, o santo Deus então deixou de ser um Deus de misericórdia. E no capítulo 4 do livro de Apocalipse, você tem um Cristo no trono. Você tem um arco-íris acima do trono, que é o sinal de aliança, de misericórdia. E você tem 24 anciões. Mas aqui não tem ninguém dividindo justiça com Jesus. Ele assenta-se supremo no trono. Não há 24 anciões. Não há um oceano de vidro. Não há um arco-íris de misericórdia. A misericórdia acabou para sempre.
Eu não me importo quão bagunçada e corrupta está a sua vida nesta manhã. Um soldado disse a mim um dia: "Você realmente crê que Deus pode perdoar todos os pecados que já cometi?" Eu disse: "Claro que sim, isto é, se você se arrepender verdadeiramente de seus pecados e você implorar pelo sangue de Cristo e pedir misericórdia." Mas ele disse: "Sabe o que me assusta? Eu estive no exército por tantos anos em outros países, estou horrorizado em contar-lhe isso. Mas provavelmente eu tenho 30 filhos ao redor do mundo. Eu pratiquei sexo com tantas mulheres que talvez eu seja o pai de 30 crianças ao redor do mundo. E Deus pode perdoar toda a podridão e corrupção da minha vida? Sim, Ele pode. Por quê? Porque esta manhã, Jesus está em um trono de misericórdia. Você ainda encontra sua graça e sua ajuda. Contudo, quando o vermos aqui, Ele não estará em um trono de misericórdia. Ele estará em um trono de justiça. Aquele Cristo tenro que andou fazendo bondades, beijando bebês, abençoando as pessoas. Agora, não há nada mais belo que um pequeno cordeiro. Não há nada mais terrível que é a ira do cordeiro. E um dia a misericórdia de Deus será retirada, e então será a ira do cordeiro. Você consegue imaginar todas as tribos e nações? Você consegue pensar no faraó diante de Jesus Cristo dando conta do massacre? Você consegue pensar em Herodes o Grande dando conta do massacre? Você consegue pensar em Hitler dando conta do massacre dos 6 milhões de judeus? Você, nesta manhã, eu sei que você já teve suas tribulações. O bacon queimou, ou aconteceu qualquer outra tragédia, mas você já pensou nesta manhã que alguém, pelo bem de Cristo, vai perder a cabeça no Camboja, Vietnã ou Rússia? Você acha que Stalin alguma vez imaginou que todo o sangue que ele derramou, ele teria que responder por cada gota preciosa de sangue que ele derramou? Deus não precisa de lembretes. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Se um homem pede para ser lançado longe de Deus com seu próprio pecado e tormento para todo sempre, se seu modo de viver é o mesmo que antes, rasgado com a luxúria, se sua mente está torturada por sua maldade, bem, o que você pensa que seria se você matasse 6 milhões de pessoas assim? Deus trará toda a obra ao julgamento com todos os segredos. Você lembra as pessoas que chegará um dia em que a misericórdia será cortada? Para sempre cortada? Você as lembra que há pessoas orando no inferno e que ninguém jamais as escuta? Os mortos, os grandes e pequenos, comparecerão diante de Deus naquele dia terrível. O livro memorial será aberto, dos 10 mandamentos e outro livro que Deus tiver serão abertos naquele dia terrível. E sem misericórdia, a misericórdia se acabou para sempre. As pessoas dirão: passou a cega, findou o verão, e eu não estou salvo. Uma vez perguntaram àquele grande estudioso, Daniel Webster, qual foi o seu maior pensamento? Você tem uma mente colossal, qual foi o maior pensamento que viajou pelos corredores de sua mente? E ele disse: eu pensei sobre muitas coisas, mas a mais incrível, a mais horrível, o mais petrificador pensamento que já tive foi pensar na minha prestação de contas que farei um dia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai.